Boa tarde. Como nós já vimos falando sobre produtos notáveis, aquelas três regrinhas: a soma do quadrado de dois termos, o quadrado da soma de dois termos, o quadrado da diferença de dois termos e o produto da soma pela diferença de dois termos. Agora nós temos a sequência dos produtos notáveis falando sobre o cubo da soma de dois termos e o cubo da diferença de dois termos. Já vimos como responder o quadrado da soma de dois termos, o quadrado da diferença de dois termos, o produto da soma pela diferença. Agora nós vamos aprender a responder como calcular o cubo da soma de dois termos. Pois bem, aqui eu tenho um produto notável onde tenho dois termos, x mais y elevado ao cubo. Tá? O expoente é 3, quando é 3 se fala cubo. X é o primeiro membro, y é o segundo membro. Tá? Aí a regra eu falar a regra no livro, não sei se está bem explicado no livro de vocês, mas a regra é o seguinte: para se resolver o cubo da soma de dois termos, nós resolvemos pela seguinte regrinha: o cubo do primeiro termo, a regra é o cubo do primeiro termo mais 3 vezes o primeiro termo elevado ao quadrado, tá? 3 vezes o primeiro termo elevado ao quadrado vezes o segundo termo, que é y. Depois, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo elevado ao quadrado. E por último, mais o segundo termo elevado ao cubo. Veja que nos extremos tem o x elevado ao cubo e y elevado ao cubo. E no meio aqui eu tenho o quê? 3 vezes o primeiro termo ao quadrado vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o segundo elevado ao quadrado. Veja que nessa primeira parte aqui, o x, o primeiro termo ao quadrado, e o segundo termo não. Na outra parte, o primeiro termo não fica elevado ao quadrado e o segundo fica elevado ao quadrado. Essa é a regra para resolver o cubo da soma de dois termos. Repetindo, o cubo do primeiro termo, mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o segundo elevado ao quadrado, mais o segundo termo elevado ao cubo. Juntando esses termos do meio aqui, repetindo x ao cubo, mais 3x ao quadrado y, mais 3xy ao quadrado, mais y ao cubo. Essa é a resolução da soma do cubo da soma de dois termos. Aí vamos ver o outro exemplo aqui. Eu tenho a mais 2 elevado ao cubo. A mais 2 elevado ao cubo. Como é que eu resolvo pela regra? Quem é o primeiro termo aqui? O primeiro termo é o a, o segundo termo é o 2. Então como é que fica? Primeiro termo elevado ao cubo, a elevado ao cubo, mais 3 vezes o primeiro termo elevado ao quadrado, vezes o segundo termo, que é 2, tá? Mais 3 vezes o primeiro termo, que é o a, vezes o 2 elevado ao quadrado, o segundo termo elevado ao quadrado, mais o 2 elevado ao cubo agora, que é o último, tá? Aí vamos resolver isso aqui do meio, né? Resolver isso do meio, repete o a ao cubo, mais 3 vezes a ao quadrado vezes 2, dá 6a ao quadrado, mais esse 2 ao quadrado aqui eu sei que dá quanto? Dá 4. Eu vou repetir aqui, 3a vezes 4, mais o 2 elevado ao cubo, quanto é que dá? É 2 vezes 2 vezes 2, que dá quanto? 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Tá? Aí eu vou fazer essa multiplicação aqui do meio, aqui, ó.
Repito esse aqui, a elevado ao cubo, mais 6 elevado ao a elevado ao quadrado, mais 3 vezes a vezes 4 dá 12a. 12a, mais o 8. Esse é o resultado do cubo da soma de dois termos, tá? Esse é o resultado do cubo da soma de dois termos. Se resolve dessa maneira. Aí vamos para agora o cubo da diferença de dois termos. A regra é bem parecida, só vai mudar o que? O sinal, né? X menos y elevado ao cubo. O primeiro termo é o x, o segundo termo é o y. Então, como é que se resolve? Quando lá era mais, colocava tudo mais. Quando é menos aqui, os dois, o primeiro fica menos e o último fica menos também. Então, vai ser o quê? Vai ficar como? Cubo do primeiro termo menos 3 vezes o primeiro termo elevado ao quadrado vezes o segundo termo. Mais, veja que aqui agora é mais. 3 vezes o primeiro termo vezes o segundo elevado ao quadrado. Aí menos o último termo elevado ao quadrado, que é o y, o segundo termo. Juntando isso aqui, esses que estão de amarelo aqui, vai ficar assim, x ao cubo menos 3x ao quadrado y, mais 3xy ao quadrado menos y ao cubo. Esse é o resultado do cubo da diferença de dois termos, tá? A resolução. Resolvendo agora, como eu fiz lá em cima com aquela, nós vamos resolver essa aqui. Ela vai ficar da seguinte maneira, do mesmo jeito que vai ficar lá, só vai mudar o que? Os sinais. Cubo do primeiro termo, né? Cubo do primeiro termo, menos 3 vezes o primeiro termo, que é o a, vezes, ao quadrado, vezes o 2, que é o segundo termo. Mais 3 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo elevado ao quadrado. Né? Mais o segundo termo elevado ao cubo, que é 2 elevado ao cubo. E vou resolver da mesma forma que eu resolvi lá. Só vai mudar o que? O sinal. Aqui, aliás, aqui vai ficar menos, desculpa, aqui é menos, tá? Aqui é menos. Então vai ficar a ao cubo, né? Menos 3a ao quadrado, 3 vezes a ao quadrado vezes 2, dá 6a ao quadrado. 6a ao quadrado, dá 6a ao quadrado. Mais 3, o 2 ao quadrado eu já sei que é 4, né? Que nós vimos lá em cima. Então 3 vezes 4 dá quanto? 12a. Menos 2 ao cubo eu já sei também que é 8. E a resposta fica essa aí, ó. Já fica bem mais fácil de resolver depois que nós resolvemos a primeira, tá? Então, essa é a maneira de você resolver o cubo da soma e o cubo da diferença de dois termos dos produtos notáveis. É a sequência dos produtos notáveis para a gente fechar com o exercício. Aí tem um exercício lá na plataforma para você resolver dessa maneira que eu expliquei aqui, tá? Não tem nenhuma dificuldade para que você possa compreender esse assunto. E na página do livro também, que eu mencionei lá, está bem explicado para você conseguir resolver essas questões que eu coloquei na plataforma. Ok? Até a próxima e muito obrigado.